estão sendo registrados aumentos de casos de doenças transmitidas pelos mosquitos, pelo mosquitinho Aedes aegypti, tá? Que são a dengue, a zika e a chikungunya. Eu vou voltar ao vivo agora com o Leandro Santiago, porque o importante de tudo isso é a conscientização de todos nós, a conscientização da população para combater esse mosquitinho que é pequenininho, mas causa um estrago imenso, gigante. Leandro Santiago, nosso repórter importado, traz essas informações para a gente, porque parece que houve um aumento só na capital de 86%. É isso mesmo, Leandro? Boa tarde. Infelizmente é isso mesmo, viu, Wilson Júnior? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Fique Alerta. Para introduzir o assunto, a gente vai mostrar os números aí apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde em todo o estado de Alagoas e são números que chamam a atenção, são referentes aos 3 primeiros meses do ano comparados com os 3 primeiros meses do ano passado. E tanto dengue, quanto zika, quanto chikungunya tiveram aumentos. O número de casos de dengue praticamente quadruplicou, é um número assim que deixou a gente bastante assustado. Para falar sobre isso e o que, afinal de contas, está acontecendo, a gente está aqui com o Diego Hora, que é gerente de vigilância e controle de doenças transmissíveis. Diego, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fique Alerta. Queria que você comentasse esses números. Você estava falando com a gente que até era esperado, por quê? Boa tarde a todos. Dentro do que a gente monitora de doença epidêmica, a dengue é uma doença sazonal, ou seja, a gente já espera ela em alguns períodos. E aí, nesses 3 primeiros meses de 2022, já é o que a gente espera enquanto doença epidêmica, né? Está dentro do que a gente vem monitorando. Claro, é preciso redobrar o cuidado e a atenção da população para que a gente não tenha aí possíveis situações de surtos e de epidemia. Mas dentro do que a gente monitora é o esperado, né? É um trabalho que a Secretaria de Estado vem fazendo junto aos municípios de sensibilização desses profissionais, para que a gente possa entender que não existe só Covid, né? A gente tem outras doenças que estão em circulação em nosso território. Existe um relatório da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Maceió, que fala que, por exemplo, muitos dos focos achados em casas são focos que estão ao alcance da mão, no solo. Um vaso de planta, um pneu, uma poça de água. Ainda está faltando maior cuidado da população? Isso, um dos grandes problemas hoje, de uma forma geral, para a dengue, estão justamente nesses locais onde há, a nível de solo, né, o acúmulo de água, principalmente aquela para consumo humano e esses de vasos sanitários, de vasos de planta. Então, a população precisa redobrar o cuidado no sentido de vedar de forma adequada esses locais onde há principalmente o acúmulo para consumo humano. E aí uma questão bem importante está nos terrenos baldios, né? Quando eu faço desse terreno baldio um local onde eu faço acúmulo de lixo. Então isso é importante para que a população esteja em sintonia com as secretarias municipais de saúde, porque a dengue ainda tem outro fator que é uma doença multifatorial e multissetorial. Ou seja, ela vai envolver outras secretarias para estar ali fazendo essa articulação. Então, Secretaria de Infraestrutura, de Viação e Obras, isso depende muito da conjuntura dos municípios. E aí esses municípios é que eles vão dar essa resposta e trabalhar de forma articulada dentro de algumas localidades. Então, é importante que a população se dirija às secretarias municipais de saúde na detecção de terrenos baldios, principalmente, para que haja uma articulação de limpeza daquele local. E para a população, de uma forma geral, para fazer esse armazenamento de forma adequada e bem vedado. Agora, a gente está chegando logo no meio do ano, tem a quadra chuvosa, o período das chuvas. A tendência é que esses números aumentem? Isso, é uma outra preocupação, é justamente esse início agora, né? A gente começa com o início das quadras chuvosas, ou seja, mais um período propício para que haja o aumento de vetor e, consequentemente, haja o aumento de doenças, em especial zika, chikungunya e dengue, que são doenças transmitidas pelo Aedes. Então, mais uma vez, é redobrar os cuidados e a atenção dentro desses locais e dentro das casas das pessoas, para que a gente não tenha aí possivelmente surtos, casos graves e óbitos, né? Que é o que a gente não espera. E aí é importante também dizer que dentro do estado todos os profissionais estão capacitados para fazer manejo desses casos suspeitos de dengue. Então, o manejo é feito dentro da atenção básica, dentro da unidade básica de saúde,
E aí a gente tem todos os médicos capacitados e enfermeiros dentro de todo o território alagoano para fazer esse manejo com esse paciente. Existe uma região de Alagoas que mais preocupa? Nesses 3 primeiros meses, né, nesse primeiro trimestre de 2022, dentro do nosso olhar, a gente começa a direcionar um pouco para esse litoral norte, para essa região. Então, é uma região, nesse momento, que a gente está tendo um pouco mais de atenção. E aí, essa região de praia, com vinda de turistas. Então, isso é uma coisa que tem nos preocupado e a gente tem direcionado o olhar para esta região, que é justamente o litoral norte. Tá certo, Diego. Obrigado aí pelas informações. Então fica o alerta aí para todo mundo. Muita gente, às vezes, toma até o cuidado, fala, eu cuido do meu quintal, mas às vezes, por exemplo, a caixa d'água a pessoa fala, tá tampada, mas um furinho é o suficiente ali para o mosquito fazer a festa. Cuidado com o recipiente de água no seu quintal, cuidado muitas vezes com aquela água de bebê que você às vezes deixa destampada. Tudo isso requer cuidados. Eu já disse uma vez, disse numa matéria anterior, uma água numa tampinha de garrafa já é o suficiente para o mosquito se reproduzir. Imagine uma piscina, como acontece em vários casos aí que a gente vê por toda Maceió, poças de água, concentrações grandes de água. Então, cada vez mais a população se cuidar, porque a dengue, no caso, mata, é nociva. A gente já mostrou várias vezes casos de pessoas com sintomas graves da doença e não dá para se repetir. E essa, ao contrário da Covid, tem prevenção. Limpeza dos quintais, cuidado com a água parada, cada um fazendo o seu serviço. Não adianta nada a pessoa na sua casa fazer tudo certinho, mas muitas vezes o vizinho faz tudo errado. A gente mostrou o caso do seu Juraci lá na Ponta Verde, que está com um prédio tudo ok, mas do lado tinha uma obra acumulando água. Pegou dengue, ficou em muito mal, estado grave. Felizmente, graças a Deus, está se recuperando, mas ainda não está 100%. Volto com você, Wilson. Exatamente, é exatamente isso que você relatou e essa puxada de orelha que você faz para que todos nós tenhamos aí cuidado. E é importante, é uma luta de todos. A gente, logicamente, o Diego agora está falando em relação aos grupos de endemias, de epidemias, enfim, que vão fazer o seu trabalho, mas é importante que cada um faça o seu. Porque senão fica muito difícil. A mania de deixar, não, deixe que o serviço público faça tudo para poder... Não, você tem que fazer a sua parte também. Como diz o Leandro, você faz a sua parte. Se você está vendo que o vizinho não está fazendo, denuncie. Faça denúncias para que ele tome assim, tenha a responsabilidade e que você acabe não pagando o preço pela irresponsabilidade dele e de outros daquela região. Obrigado, viu, o Leandro Santiago, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você com mais informações também. Obrigado ao Diego Oro também pela disponibilidade. É aquilo que eu falo sempre, gente, a dengue, a zika e a chikungunya são 3 tipificações, inclusive, do que o Aedes aegypti acaba causando, com problemas seríssimos. Muitas pessoas acabam até confundindo os sintomas com a pandemia. Mas vejam bem, a questão da Covid-19 é um vírus que é transmitido através da inalação, da saliva, enfim. Então vai para as vias aéreas, por isso que ela dá tosse, não é? A garganta ardendo, né? A questão pulmonar, falta de ar, né? Coriza, dor de cabeça, enfim. Já no caso da dengue, zika e chikungunya, é o mosquitinho que ao picar entra na sua corrente sanguínea. Então você fica muito mal, é aquela moleza, dor no corpo, febre, tá? E aí os sintomas são mais agravantes, mas não tem tosse, não tem coriza, né? Você não tem falta de ar, enfim. Então, por isso você tem que começar a dividir o que é o quê, tá? Mas o mais importante é se cuidar. 86%, gente, aumento da Covid, da dengue, da zika e da chikungunya. Tudo isso por quê? Falta de educação das pessoas. E outra coisa que eu falo sempre aqui, há anos que eu venho falando, não adianta somente recolher o lixo para que depois o mal educado vá lá e jogue de novo. Enquanto não punirmos, e tem lei para isso. Pode colocar lá, lei 6.365. Pode colocar na internet, você vai ver quem é a lei, que já está valendo, é a lei. Não só essa, mas outras. Punir a quem joga lixo na rua. Seja quem for, seja o carroceiro, seja o cara do carrinho de mão, seja a pessoa que vai com um saquinho de lixo e joga, seja aquele caminhoneiro que veio da empresa que mandou jogar em qualquer custo, seja aquela empresa que é contratada para colocar o lixo no local certo e para economizar, joga no meio da rua, joga num local de preservação ambiental. Essas pessoas precisam ser punidas rápido e uma punição severa. Quando fizerem isso, a gente vai ter praticamente mais de 70% da população com medo de jogar lixo no meio da rua. Porque até então que a gente vê é o seguinte, a pessoa joga o lixo e sabe que não vai dar em nada, aí a empresa recolhe aquele lixo, 10 minutos que o caminhão recolheu, saiu, o cara vai lá e joga de novo, como forma de dizer assim, aqui eu faço o que eu quero, que não tem punição mesmo. Pensem nisso. Tem coisas que não dá mais para conversar nem para fazer campanha de conscientização. Todo mundo já sabe que o lugar de lixo é no lixo, mas o povo está com a mania de ver um terreno baldio, joga lixo. Por quê?
porque sabe que não tem punição. Punam! Tem gente que só aprende no pau e tem que ser assim.